Imagina a cena. Ano 895 depois de Cristo. Um grupo de líderes a cavalo, guiando seu povo através das estepes em direção a um novo lar ali na bacia dos Cárpatos. É uma imagem muito forte. É uma imagem icônica, um momento fundador na história húngara. E ela é tão poderosa que, se alguém for a Budapeste hoje, na Praça dos Heróis, vai encontrar estátuas imponentes que congelaram essa cena no tempo. 7 chefes liderados por Árpade. É a certidão de nascimento visual da nação, uma imagem que todo húngaro conhece. Exatamente. E a nossa missão aqui, com as fontes que temos em mãos, é entender quem eram esses líderes. Mas, quando a gente mergulha nos textos, sabe, aquela imagem imponente das estátuas começa a rachar. A questão central que surge é: quem realmente eram esses 7 chefes? O que é fato histórico e o que é lenda? E o que essa distinção nos diz sobre como uma nação conta sua própria história. E aqui começa o nosso trabalho de detetive. Porque temos de um lado um monumento nacional que apresenta uma verdade em bronze quase absoluta, e do outro, fontes históricas que contam uma história bem mais bagunçada e, honestamente, mais interessante. Bem mais. A fonte mais confiável que a gente tem, do imperador bizantino Constantino VII, ela nos dá os nomes das tribos, mas não dos chefes. As listas de nomes, aquelas que inspiraram as estátuas, vêm de crônicas húngaras escritas séculos depois. Séculos. Então a atenção não é só sobre nomes e datas, é sobre a diferença entre o que de fato aconteceu e o que as pessoas precisavam que tivesse acontecido, entende? Certo. Então vamos começar por essa base mais sólida. Para separar fato de ficção, a gente precisa ir à fonte mais próxima dos eventos. O que esse imperador bizantino, o Constantino VII, nos conta de verdade? Olha, a nossa principal testemunha é a obra dele, chamada De Administrando Império, escrita por volta de 948. Isso é, uns 50 anos depois da chegada dos magiares, o que é muito perto para os padrões da época. Sim, é quase contemporâneo. E a informação dele é de primeira mão, veio de uma delegação húngara que o visitou em Constantinopla, e a primeira surpresa que ele nos dá é sobre o número. Ele lista 8 tribos, não 7. Peraí, 8. Além da toda construída em torno do número 7? Já no nosso ponto de partida mais confiável, a matemática não fecha? Exatamente. Eram 7 tribos magiares, e uma 8ª tribo aliada, os Cabaros, um povo de origem turca que se rebelou e se juntou à Federação Magiar. Entendi. Constantino nos dá os nomes das 7 tribos magiares, e esses nomes são confirmados até hoje por nomes de lugares na Hungria. Sabe? São eles: Niek, Meger, Kurtgyarmat, Tarjan, Genô, Ker e Kezi. Meger. Imagino que seja daí que vem o nome Magyar, o nome que os húngaros usam para si mesmas. Isso. A tribo Meger era a tribo líder da linhagem de Árpade e o nome do povo todo derivou dela. E tem um outro detalhe curioso nessa lista de nomes: Kurtgyarmat. É um nome composto. É um nome composto, o que provavelmente indica a fusão de 2 tribos menores, a Kurt e a Djarmat. Talvez tenham se unido por serem menores ou, quem sabe, para manter o número simbólico de 7 tribos magiares. Faz sentido. E sobre a estrutura de poder? Se ele não lista os 7 chefes, ele descreve como eles eram governados? Descreve com detalhes. Ele fala de um grande príncipe que sempre vinha da linhagem de Árpade. Além dele, havia outros 2 altos oficiais com títulos, o Gila, que hoje a gente conhece como Gyula, e o Kartya, ou Arca. Eram cargos importantes, imagino. Muito. Posições de imenso poder, provavelmente militar e judicial. Mas aqui está o ponto crucial que cria todo o mistério. Constantino não nomeia os 7 chefes tribais individuais. Então temos a estrutura, os nomes dos times, por assim dizer, mas os nomes dos capitães estão faltando. É um organograma com as caixas mais importantes em branco. Perfeito. A fonte mais próxima nos dá a estrutura, mas deixa os protagonistas sem nome. É um vácuo narrativo enorme. E um vácuo narrativo como esse, ele implora para ser preenchido. Alguém deve ter tentado colocar nomes nesses rostos, certo? Quem foram os primeiros a tentar escrever essa história que faltava? Exatamente.
E quem preenche esse vácuo são os cronistas medievais húngaros, mas séculos depois. O primeiro e mais famoso é um autor misterioso, conhecido só como Anônimos, que escreveu a Gesta Hungarorum, Os Feitos dos Húngaros, lá para o final do século XII. E é ele que nos dá a primeira lista. É ele quem nos dá a primeira lista detalhada dos 7 chefes que teriam feito um pacto de sangue para conquistar a nova pátria. Ok, então Anônimos nos dá a primeira lista. Imagino que ela tenha se tornado a versão oficial por muito tempo. Que nomes ele eternizou nessa crônica? A lista de anônimos é a seguinte. Primeiro, Almos, o pai de Árpad. Depois, Elô, pai de Zabolt. Em seguida, Onde, pai de Ete. O quarto é Kend, ou Conde, pai de Curzan. O quinto é Tas, pai de Leu. E, por fim, Ruba e Tetênium, também chamado de Turroton. Certo, temos os nomes. Mas as fontes que a gente analisou dizem que os historiadores hoje consideram essa lista uma fabricação. Por quê? Onde está a prova de que não é historicamente precisa? A prova está num anacronismo muito claro, uma impossibilidade no tempo. E, ironicamente, a prova vem da nossa fonte mais confiável, o Constantino VII. Do próprio Constantino. Sim. Anônimos coloca Tas na sua lista como um dos 7 chefes originais da conquista de 895. Só que Constantino, escrevendo muito mais perto da época, menciona Tas como um dos netos de Árpad. Ah, então é impossível. É impossível. Ele não poderia ser contemporâneo do próprio avô como um líder da mesma geração. Entendi. Então Anônimos já está tomando liberdades, montando uma espécie de Dream Team anacrônico de grandes figuras para estrelar o momento da fundação. E o próximo grande cronista, Simão de Queza, ele seguiu essa linha? Pelo contrário, Queza dobra a aposta na lenda. A crônica dele, a Gesta Hunnorum et Hungarorum, do final do século XIII, é considerada ainda menos crível. Menos ainda? Sim, com mais elementos fantásticos. Ele também apresenta uma lista de 7 capitães, mas a dele é diferente. E quem são os capitães da versão dele? A lista de Queza tem algumas sobreposições, mas é bem distinta. Ele coloca Árpade, o filho de Almos, corretamente como líder. Depois vem Sabolt, Jula, Ors, Kyund, Léo e, por último, um personagem com um nome inesquecível, Verbulshu. Verbulshu. Bulshu de sangue. E a justificativa é que ele bebia o sangue dos inimigos. Isso é puro heavy metal. Totalmente. Fica claro que Queza não estava interessado nos fatos. Ele queria construir uma mitologia de guerreiros implacáveis. Ele escrevia para um público que queria heróis lendários, né? Exato. A história que ele conta é que, para vingar o avô, ele bebeu o sangue de alguns alemães, como se fosse vinho. Isso é saga, não é história. E assim como Anônimos, ele também comete anacronismos graves. Quais? Ele lista Léo e Bulxo como líderes da conquista de 895. Só que nós sabemos que Léo e Bulxo foram líderes importantes, sim, mas foram executados décadas depois, em 955, na Batalha de Augsburg. Eram de outra geração. Então ambas as listas são problemáticas. Uma tem um neto no lugar do avô, a outra tem figuras que viveram décadas depois e um personagem que parece saído de uma lenda. E tem mais. Nomes como Jula e Kund, que aparecem nas listas, eram na verdade títulos de poder, como duque ou príncipe. Com o tempo, viraram nomes próprios. É como se um cronista do futuro escrevesse sobre o Brasil e listasse presidente como nome de uma pessoa. Ok, então temos duas listas principais e ambas parecem mais uma ficção histórica do que um registro preciso. Mas elas não podem ter vindo do nada, certo? Existe alguma ligação entre elas? Eles estavam trabalhando com o mesmo material? Não era invenção do nada. Eles estavam, na verdade, trabalhando com fragmentos de tradições orais e muito provavelmente conheciam o trabalho um do outro. O fascinante são os pontos de contato entre as duas listas que sugerem uma fonte comum de memória coletiva. Existem pelo menos 5 conexões diretas. Vamos ver esses pontos. Qual seria o primeiro? O primeiro é o mais óbvio, Almos e Árpad, a linhagem de liderança. Os dois cronistas os colocam no centro. A diferença é que Anônimos põe o pai, Almos, na lista dos 7,
enquanto Kesa põe o filho, Arpad. O que faz mais sentido, né? Já que Arpad é quem liderou a maior parte da conquista. É quase uma correção histórica dentro da lenda. Pois é. O segundo ponto é Sabots. Ele está na lista de Kesa. Anonymous não o coloca na lista, mas o menciona como filho de Elod, que está na lista. Outras crônicas confundem ainda mais. É uma confusão genealógica. Total. Mas o nome Sabossage e a sua importância são uma constante na tradição. O terceiro ponto é Kund, ou Kond. Ele aparece nas duas listas, mas com filhos diferentes e se estabelecendo em lugares diferentes. O mesmo nome, mas com detalhes conflitantes. Isso. O quarto ponto é Lesh. Ele está na lista de Kesa, mas na de Anonymous ele aparece como filho de Tais, que por sua vez é um dos 7. Então as mesmas figuras aparecem nas duas narrativas, mas em posições e gerações diferentes. Parecem peças de um quebra-cabeça sendo rearranjadas. Exatamente. E o último ponto, Jula. Ele é um dos 7 para Kesa. Na narrativa de Anonymous, ele é mencionado como o neto de Tetene, outro dos 7. É o mesmo padrão. Então não é invenção pura, é mais uma curadoria? Eles estão pegando figuras heróicas e tradições reais e organizando de um jeito que cria a melhor história de origem possível, mesmo que a cronologia não bata. É a definição perfeita do processo. Os cronistas medievais não estavam escrevendo história como a gente entende hoje, sabe? Preocupados com o fato exato. Eles estavam tecendo uma narrativa de fundação para a nação. A missão deles era criar uma história épica. O simbolismo era mais importante. Muito mais. O simbolismo dos 7 chefes, unidos por um pacto de sangue, era mais importante do que a exatidão histórica de quem eram eles. E toda essa construção de mito, essa curadoria, nos leva de volta para onde começamos, a Praça dos Heróis, em Budapeste. Com qual dessas versões a Hungria moderna decidiu eternizar sua história em bronze? O monumento retrata a lista de Anonymous. Ali, no centro, na base daquele pilar principal, está a famosa representação. Arpad está na frente, imponente, o fundador. E atrás dele, em formação, estão os outros 6 chefes da lista de Anonymous. Elod, Ond, Kond, Tas, Ruba e Torroton. Que ironia inacreditável! A versão que virou o cartão postal da nação é justamente a que a gente tem prova concreta da fonte mais antiga de que está cronologicamente errada. Exatamente. Por causa daquele problema com o Tas, o neto de Arpad. Escolheram a melhor história, não a mais precisa. E a natureza mítica da representação não para por aí. As fontes que a gente analisou também observam que os trajes, as armaduras, até os cavalos nas estátuas são mais fantasiosos do que precisos. É uma visão mais romantizada. Sim, refletem uma visão romântica do século XIX sobre o passado heróico. É uma imaginação de como esses guerreiros deveriam se parecer, numa reconstrução arqueológica. A praça inteira é um monumento à memória e ao mito nacional. Então, o que fica claro depois dessa análise é que a ideia dos 7 chefes é mais poderosa como símbolo de unidade do que como um fato histórico. Temos os nomes das tribos, temos a estrutura do poder. Com o Grande Príncipe, o Jula, o Harka. Isso. Mas a lista exata dos 7 líderes que iniciaram a jornada, essa permanece um mistério. Uma tapeçaria tecida com lendas e figuras históricas de diferentes épocas. Exato. A imagem dos 7 é um mito de fundação poderoso, mas a realidade histórica era provavelmente bem mais complexa, mais fluida. E essa obsessão toda com o número 7 me faz pensar, o que será que a gente deixou de fora ao focar tanto nele? E essa é a questão final perfeita. Lembre-se, a nossa fonte mais antiga, Constantino, fala de 8 tribos. Os Cabarós, uma 8ª tribo não magiar, se juntaram à federação. Certo, os aliados. Pois é, nas tradições das estepes, era muito comum que o líder de um povo aliado importante recebesse uma posição de destaque, às vezes até como segundo no comando. E isso nos leva a uma reflexão. Ao procurar por 7 chefes magiares, não estaríamos negligenciando o papel de um 8º líder, talvez o chefe dos Cabaros, cuja importância pode ter sido minimizada ou esquecida nas crônicas posteriores, que buscavam criar uma história de origem etnicamente pura, uma história só magiar? O 8º chefe. O líder esquecido pode ser a chave para uma história ainda mais rica.